Natália, hoje você traz um tema interessante, porque eu tenho também algumas curiosidades a respeito disso, né? Nós vamos falar hoje sobre intensidade dos vinhos, né? O que é isso, Natália? Exatamente, Beto. É uma das dúvidas mais frequentes, então as pessoas, quando eu vou dar curso, sempre falam, Natália, o Malbec é a uva que tem mais intensidade? E eu falo, não, não é. Ah, mas e a Pinot Noir é leve demais? Eu falo, não é que é leve, é delicada, enfim. Quando você sabe a estrutura das intensidades de cada uva, fica um pouquinho mais fácil para você conseguir comprar seu vinho, para você conseguir presentear alguém com seu vinho, para você conseguir harmonizar, né? Então você tá lá com uma comida levinha, você quer um vinho tinto, mas você quer um vinho tinto leve, não tanta intensidade. Então essa reguinha, ela ajuda a ter uma noção na hora de escolher seu vinho, né? Outra dúvida também eu tenho uma conhecida que falou outro dia, Nath, comecei a te seguir e tal, adoro suas dicas, mas nossa, outro dia comprei um Cabernet Sauvignon e detestei. Aí eu falei, mas você já tá acostumada a tomar? Ela falou, ah, não, eu tomo um vinho suave. Então tem essa também, né? A pessoa toma só vinho doce, suave, e aí quer ir direto para um vinho com muito tanino. Então, eu falo, segue essa reguinha que é o melhor para você. Por quê? Porque dessa maneira você vai conseguir ter uma noção de como você vai começar. Não adianta você sair de um vinho suave, por exemplo, e ir direto lá pro Taná. Olha a reguinha. O Taná é o vinho mais intenso que a gente tem nessa régua, né? Claro que não estão todas as uvas aí que existem, mas as mais conhecidas. Então, claro que você... Olha a Cabernet Sauvignon onde tá. Tá lá em cima. Então, lógico que a pessoa vai estranhar. Então, a minha dica é: vá gradualmente. Ali, ó. Gamé. Gamé é a primeira uva, é a uva mais levinha dos vinhos tintos. Então, às vezes você quer comer uma muqueca. Muqueca é peixe, as pessoas já pensam em vinho branco. Mas a muqueca é peixe, só que ela tem muito tempero, muito condimento. Então, dá tranquilamente para ir com Gamé ou Pinot Noir, tá? Tranquilamente. Então, ó, Pinot em seguida da Gamay. A Gamay não é uma uva tão conhecida aqui no Brasil, mas ela é mais levinha do que o Pinot Noir. Daí a gente sobe lá, Carmener, Sangiovese, Cabernet Franc, Merlot, Zinfandel e Primitivo, são a mesma uva, né? Mas Primitivo é lá na Itália e Zinfandel nos Estados Unidos. Barbera, Tempranillo, Nebbiolo, Nero d'Avola, Pinotage, e aí começa os... Tá vendo? O Malbec não é a uva que tem mais tanino, e aí começa as uvas com mais intensidade, que é Malbec, Cabernet Sauvignon, Syrah, Touriga Nacional, que é a uva que faz vários vinhos do Douro, né? Os vinhos bastante potência, e Taná, lá em cima na última linha. Então, dessa maneira, você consegue ter uma noção, né, como vai ser aquele vinho. Então, hoje eu não tô afim de um vinho tinto muito intenso. Vamos de Tempranillo, por exemplo, tá ali na metade da régua. Mas é claro que a gente não pode esquecer que passagem por barrica vai mudar o vinho, vai deixar ele mais intenso. Então, você quer comer, você quer tomar um vinho super leve, aí você pega um Pinot Noir. Mas a Pinot Noir que tem passagem por barrica, ele não vai ser tão leve assim, tá? Então tudo que tem passagem por barrica, ele vai um pouquinho mais, vai ter um pouquinho mais de intensidade. E também o que muda é de onde é daquela uva. Então o Malbec tá aí, mas eu falando de Malbec argentino, tá? O Malbec que todo mundo mais conhece. Ele vai ser bem encorpado. Se a gente pega um Malbec, por exemplo, francês, pode ser que ele desça aí nessa reguinha. Por quê? Quanto mais frio for a região, mais delicado vai ser seu vinho. Quanto mais calor, mais sol for aquela região que aquela uva é plantada, mais intensidade de corpo vai ter o vinho. E a gente tem também das reguinhas dos vinhos brancos, que é a mesma. Antes, É a Natália, mesma. Pode falar. agora eu ergui a mão assim, professora, professora, fica no final da sala de aula. Bom, é o seguinte, recentemente eu fiz uma viagem com a Márcia e eu fui presenteado pelo maître do restaurante por um vinho, que eu estava querendo um vinho italiano, mas os que eu queria, das uvas Sangiovese não tinha, e o Primitivo também não tinha. Aí, como ele viu que eu estava ficando meio insatisfeito, impaciente, então ele me presenteou com uma garrafa de Chianti. Chianti é um vinho que eu já gostei muito, tomava muito com meu pai lá, quando eu era jovem ainda, mocinho, mas eu não tenho tomado Chianti com frequência. E esse Chianti veio na minha mesa 2020, uma safra bem recente, bem bacana, né?
Natália, que vinho extraordinário, um vinho jovem, mas assim, com presença, né? Com personalidade, mas ao mesmo tempo, e me chamou a atenção que a Márcia adorou o vinho também, ou seja, ele não estava aquele Leve. quiante antigo, forte, ele estava um pouquinho mais leve. Então eu digo para você, e recentemente também eu apreciei o Malbec, e muita gente deve estar mais familiarizada com os Malbecs, porque vem muito da Argentina para cá, e também me surpreendeu que foi um Malbec um pouco mais leve, não aquele Malbecão pesado, né, com muito tanino e tal. Essas variações existem mais em função do que? Você já falou da disposição do sol e tal, mas como é que a gente identifica isso? Ou seja, um Malbec pode ser 13,5 aí de graduação, outro pode ser 12,5 ou 14. Isso existe, Natália? Existe bastante. E, na verdade, o Malbec eu costumo chamar o Malbec de Malbecão na Argentina e nos outros lugares de Malbec gentil. Aqui no sul do Brasil, por exemplo, é um Malbec, ele é super leve, ele é mais leve que o Merlot. Então é isso, na verdade, como a gente identifica isso? Claro que a graduação alcoólica já vai dar uma noção de tanto de corpo que ele vai ter, mas aí você tem que ter uma noção de geografia, né? Por isso eu falo que estudar vinho não é só estudar as uvas. Tem que estudar história, geografia, química, porque você tem que ter noção. Por exemplo, Mendoza é uma região de muito calor, né? Então ali a gente vai ter mais os Malbecs porque quanto mais sol na uva, mais açúcar ela fica mais madura, mais açúcar ela tem, e aí depois aquele açúcar vai ser transformado em álcool, então ela vai ter mais corpo, né? E várias regiões na França, aqui no sul, que são frias, a gente vai ter esses Malbecs mais gentis, mais leves, né? E o Chianti é isso também, Beto. O Chianti é uma uva, é um vinho que ele caiu muito no gosto do brasileiro também, o Chianti primitivos, porque eles são estatura mediana de tanino e mais acidez, né? Então eles são bem equilibrados, eles não têm tanto tanino, tipo Malbec, Taná. Então eles são super agradáveis. Fora que os vinhos italianos têm aquela personalidade da rusticidade, né? Que eu adoro. Eles têm. Eu falo que até quem não entende muito de vinho, dificilmente você não vai conseguir, até às cegas, descobrir que aquele vinho é italiano, porque ele tem essa pegada da terra, de coisas mais terrosas, né? Isso é uma característica deles. Mas também, falando de região, né? Só para você ter uma ideia, quando a gente pega um primitivo de Puglia, por exemplo, quando a gente pega todos os vinhos que são costa ou algum vinho da Sicília, todo vinho que é perto de mar, a gente vai sentir na boca a salinidade, que é uma picância no final. Ele fica bem picante na boca, sabe? Então ele vem a acidez, em seguida dá uma picância aqui no fundo. Isso quer dizer salinidade. Então, quando você tem um pouquinho de noção também dos vinhos, você consegue ver se aquele, por exemplo, você degusta um Malbec sem saber qual é. Nossa, esse Malbec é bem encorpado. Provavelmente é de uma região de muito calor. Esse aqui é mais leve. Provavelmente é de uma região mais fria. Esse aqui a gente Ah, pega, fica picando aqui na boca. Provavelmente é de uma região próxima ao mar. Então, essas são umas das dicas quando a gente vai fazer um teste às cegas, por exemplo. olha, bacana, bacana. Bom, antes da gente passar para os brancos, deixa eu te falar uma outra coisa. Você está falando de picância aí, e você falou de um prato da muqueca, por exemplo, né, que é um prato que vem muito tempero e tal. E eu sou, quando eu posso lá em casa, eu pego uma pimenta dedo de moça. Eu gosto de incluir na refeição, a depender da refeição. E quando é jantar, então, aí eu sempre fico em dúvida, né? Será que aquela picância da pimenta atrapalha quando a gente vai apreciar um vinho, Natália? O vinho, o tanino é inimigo da pimenta. Na Ah, verdade, tá. assim, quem gosta de pimenta, ela vai intensificar. Pode ser que ela dê uma amargada, mas geralmente ela vai intensificar. Então, quem gosta, ótimo. Eu gosto de tomar de alguns, eu gosto muito de pimenta. Então, alguns pratos pra mim ficam ótimos, assim, comida mexicana, às vezes eu vou comer, eu tomo com vinho tinto, com muito tanino, mas ele intensifica. Então, assim, o legal é saber disso. Então, você vai servir pra muita gente, por exemplo, não é legal, porque pode ter gente que tem alergia, que não tem tanta tolerância. Então é legal quando você serve um vinho, uma comida com muita pimenta, um vinho mais levinho de álcool. Então, por exemplo, vinho verde que tem 10% de álcool, os vinhos brancos mais levinhos, porque tanto o álcool quanto o tanino, eles intensificam o gosto da pimenta. E, Perfeito, perfeito. Beto, o Malbec, esses dias eu fui dar um curso e a gente estava vendo uns vinhos para escolher.
que eu tenho uns clientes que vendem vinho, né? E aí eu tava vendo alguns Malbecs de 16% de álcool. Puxa vida, 16. Olha, 16. é uma São raros, pancada, mas hein? tem. É uma pancada. E é isso, porque ele passou por barril de carvalho francês, barril de carvalho americano. Então isso tudo vai intensificando ele. Mas 16%. Muito bem, tirou minhas dúvidas. Vamos agora aos vinhos brancos, então, essa graduação aí. Ah, então a gente tem ali, ó, dos mais levinhos e aí a gente vai subindo, né? Tem a uva que chama Soave, não é muita gente conhece, Soave. Tem a uva Sauvignon Blanc, que é uma uva super conhecida, né? Ela é bem ácida, bem levinha. Riesling, que aí ele também é um vinho, uma uva aromática, né? Além de ser desses mais leves, ele também entra nessa linha de vinhos aromáticos. Pinot Grigio, Gewürztraminer. Gewürztraminer é uma uva que ninguém sabe ao certo se ela é italiana ou se ela tem origem alemã, mas ela é bem aromática. Eu costumo dizer que os Gewürztraminer, eles têm mais aroma do que sabor. Os alemães eu gosto bastante. De outros lugares, eu sempre que eu provo, eu sinto muito aroma, porque ele é muito aromático, e aí na boca, quando você vai esperar aquele tanto de aroma, às vezes ele não vem, né? Ele não vem em sabor. Mas é uma uva bem interessante. Viognier, Semillon e Chardonnay. O Chardonnay tá ali dos mais encorpados. Porém, quando a gente pega um Chardonnay, então, ele já é encorpado e a gente tem passagem por barrica, a gente consegue tomar ele com algumas carnes. Lembra o Pinot Noir que a gente é bem levinho, a gente consegue tomar com peixe? O Chardonnay toma esse lugar e alguns Chardonnays com passagem de barrica são bem mais intensos do que Pinot Noir sem passagem por barrica. Então, essa regrinha de vinhos brancos para carnes brancas não é sempre assim. O Chardonnay, se você provar um com passagem por barrica, outro dia eu provei um que tinha 18 meses de passagem por barrica. Se você provar ele às cegas, às vezes você vai falar até que é um vinho tinto, de tanta intensidade aromática, corpo e sabor que ele tem. Tá. Só para retomar, então esse Albarino aí o que é? Ele é português, Natália? A barinha é português. É Eu não tô português, vendo né? aqui, é o primeiro, né? Ele não aparece aqui pra mim. É que na Não, tela tá cortando. é o mais levinho. Interessante é porque bom, isso já faz tempo, né? Quando eu estava tentando diferenciar o Chardonnay com o Riesling, né? Então, eu prefiro o Riesling, evidentemente, ou o Sauvignon Blanc, né? Mas para saber, para ter certeza, para memorizar que eu não gostava do Chardonnay, então o que eu fiz? O nome mais bonito é o vinho que eu menos gosto. Porque Chardonnay é um nome charmoso, né, Natália? Mas você já tomou um Chardonnay de passagem de barrica? Não. Vou Americano pesquisar. passagem por barrica. Então pesquise, tente tomar. Vou Porque pesquisar. eles são bem interessantes. Porque Chardonnay, quando não tem passagem por barrica rica, realmente ele fica meio sem graça. E aí, quando você pega ele com passagem por barrica, os americanos, então, ficam incríveis. Eu acho ele forte, né? E particularmente ele não tem muito aroma, ele não tem assim um gostinho, né? Um paladar. Ele é um vinho só para acompanhar a refeição, na minha opinião, viu? Nada mais. Então, e agora que você pega um passagem por barrica, ele vai vir mais aromas, os terciários. Então, ele vem aroma de coco, ele vem aroma de manteiga, que é bastante, bastante forte. Ele fica bem cremoso. É bem interessante. Muito bem, muito bem. Bom, Natália Molina, que também participa aqui da Tribuna de Limeira, terá uma matéria publicada na próxima semana. Essa semana nós faremos uma homenagem às mamães. Você está lá também, né, Natália? Sou com os meus filhotes. Natália, que é uma de tantas mães guerreiras que tem 3 homens em casa, 2 filhos e o marido, né, Natália? Não é fácil. Pois é, não. Tá legal, então. Bom, Natália, muitíssimo obrigado mais uma vez. Lembrando que vem aí o novo site da Tribuna de Limeira e eu já estou fazendo postagens lá de testes. O site será lançado em junho e teremos um espaço também especialmente destinado a esse maravilhoso mundo dos vinhos, viu, Natália? Vamos que vamos. Que maravilhoso, que honra. E a pergunta que você fez antes, que você não fez para mim, mas eu vou responder. O que não pode faltar numa feijoada? Vinho. Eu ia te perguntar para acabar. Eu ia perguntar para arrematar a nossa conversa. Qual que vai? Vamos na metade dali do caminho. Vamos num tempranilho. Principalmente nas lights. Se você não fica nas lights, se usa tudo quanto é gordura, pode ir com o malbecão tranquilamente.
Poxa, bacana. Escuta, então, eu vou esquecer, mas deixa eu te perguntar então para a gente fechar. Prometo. Ontem eu estava vendo uma sequência de reportagens, aliás, a conclusão de uma reportagem sobre como são enxertadas, né, algumas videiras e tal. E me parece que na Argentina, quando eles, uma certa vez, eles buscaram um lote de videiras na Europa e aí eles estavam procurando Malbec. Mas aí veio um outro enxerto, veio uma outra uva que ficou muito famosa na Argentina, mas eu não me lembro que uva é essa, Natália. Não é Bonarda? Será que essa aí é? E aí foi meio que por acaso, pegaram as videiras erradas e deu super certo lá na Argentina. Pode ser essa, porque acontece, tem bastante histórias disso. A Carmenère é uma no Chile, que eles Ah, achavam que era Merlot. Eles plantavam como Merlot, exatamente. porque a uva é parecida, e aí alguns franceses, quando foram para lá, e falaram: que é isso? Carmenère não existe mais em lugar nenhum no mundo, né? Porque foi extinguida na França por causa de um fungo, e ela também hoje Eu é a errei. rainha lá do Chile. Eu errei o país. Então foi esse exemplo mesmo. Foi no Chile. Isso. Exatamente, É. exatamente. Eu errei o país. E É uma das deu. histórias que eu mais gosto, porque é incrível. E a Carmenère lá no Chile, 99% do mundo da Carmenère é plantada no Chile. Em outros lugares, a França ainda tem, então alguns outros lugares tem, porém tem um fungo que chama Phylloxera vastatrix e ela ataca essa uva em especial. Ela, Malbec também, em alguns lugares, porém no Chile ela não chegou. Bacana, olha só, é história, como você falou, tem história, é geografia, tem muito, né, Exatamente. nesse maravilhoso mundo dos vinhos. Natália, mais uma vez, muitíssimo obrigado, ótimo Dia das Mães, até a próxima, amiga. Obrigada, beijo na Márcia, Dia das Mães e todas as mamães que estão assistindo a gente.